Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão. Olá, meus irmãos coordenadores de colegiado. Olá, meus irmãos RLs. Eu sou o Damião. Eu participo do setor intracomunitário, juntamente com a Germana e com a Daniele. Nós somos responsáveis pelo pastoreio da comunidade de Aliança. E nós estamos aqui para dar início ao retiro dos formadores comunitários. E nós queremos, assim, bendizer a Deus, porque esse ano o Senhor nos inspirou que fosse direcionado o retiro de vocês. Vendo todo o mover de Deus, que vai falando pela boca das nossas autoridades, de maneira especial através do nosso fundador, nós fomos percebendo essa necessidade de que esse ano vocês tivessem esse retiro. Não queremos, assim, de forma nenhuma, engessar a ação da graça de Deus, aquilo que Deus deseja fazer e realizar no colegiado. Mas nós queremos, assim, iluminar a missão que o Senhor nos confia dentro do interior da comunidade. Então eu gostaria, assim, de, no primeiro momento, a gente falar um pouco sobre o retiro, não é? A dinâmica do retiro, as coisas que devem acontecer, e logo depois eu irei começar falando sobre o tema que me foi colocado. Mas nós, do setor, nós fizemos uma carta introdutória, onde nós falamos daquilo que Deus suscitou no meio de nós, da comunidade, de maneira especial a escuta do Conselho Geral, que Deus, na sua infinita bondade, faz com que nós tenhamos todos os anos a revista Escuta. A revista Escuta, ela não deve ser apenas uma revista que nós devemos utilizá-la no retiro da grande comunidade, mas ela deve ser algo que deve permear todo o nosso ano formativo, até porque foi um pedido também do Moisés que fizéssemos isso. Então, nós vamos ver a conversão à santidade, né? A importância do pastoreio, algo que está sendo muito batido, algo que nós estamos vendo continuamente, e também o cuidado e o amparo com os irmãos. E Deus foi nos mostrando o quanto nós precisamos caminhar e crescer nessa dimensão do cuidado com o irmão. O nosso retiro vai ter essa pregação que eu vou me deter na conversão à santidade. A Germana pregou sobre a importância do pastoreio no carisma Shalom. A Daniele pregou como acompanhar formandos com problemáticas psicológicas. E nós deixamos uma quarta pregação para que ficasse a critério ou do RL ou do coordenador do colegiado, para os irmãos formadores comunitários da comunidade de Aliança. Algo que Deus queira falar de maneira própria, particular, para a missão do qual nós estamos e participamos. Então, todas as pregações, elas são baseadas na revista Escuta, e vamos àquilo que o Senhor nos confia, que é a conversão à santidade, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter no nosso coração, se Deus nos falou da conversão à santidade, Deus está nos falando de um retorno àquilo que Ele nos chama, que é sermos santos. Eu quero que você pegue a sua Bíblia
e você pega em Levítico 20, no versículo 7, que diz assim: santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, observai minhas leis e praticai-as. Eu sou o Senhor que vos santifico. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus, depois que ele vai falar no Sermão da Montanha, lá no finalzinho das bem-aventuranças, em Mateus 5,48, Jesus vai novamente falar sobre isso. Jesus vai lembrar o que o Senhor havia falado lá em Levítico. Ele diz assim: portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Então, o que é que nós encontramos aqui? Deus que nos chamou. É desejo de Deus que nós sejamos santos. E sendo Shalom, também é desejo de Deus. Porque quando nós somos reconhecidos como um carisma, como uma vocação dentro da igreja, nós somos reconhecidos também como um caminho seguro de santidade. E aí nós entendemos essa grande beleza do nosso carisma. O nosso carisma que conduz os irmãos a serem santos. Mas essa graça Deus confiou a você que coordena, você que é formador comunitário, você que tem um povo que o Senhor escolheu. Moisés, ele agora na Assembleia Geral, ele disse uma coisa muito interessante. Nós não somos uma ilha, nós somos parte de um povo. Você, na sua célula comunitária, você não é uma ilha, você é parte de um povo. Que povo é esse? É o povo que fala no nosso escrito Obra Nova. Nós somos um povo em movimento, um povo que o Senhor escolheu para si e que contará os seus feitos. Então, deixar que a santidade de Deus nos envolva. Deus quer nos envolver. Deus quer nos atrair pela sua beleza, pelos raios que saem da sua santidade. E nós precisamos entrar nessa santidade de Deus. É desejo de Deus que nós sejamos santos. É desejo de Deus que esse povo que o Senhor confiou a você, meu irmão, que ele seja santo. Mas é desejo de Deus que você seja santo. A primeira pessoa atingida pela ação poderosa da graça de Deus é você, formador comunitário. Deus quer aguçar os seus ouvidos, Deus quer aguçar o seu coração. Deus quer fazer você ter uma nova experiência com Ele. Nós tivemos uma experiência na Assembleia de sermos mergulhados novamente no oceano da infinita bondade e misericórdia de Deus. Deus que nos chamou, Deus que nos atraiu, Deus que nos quis para Ele, o Deus que nos quer para Ele. Mas para essa ação da santidade de Deus, eu preciso também deixar que Deus me santifique. Há uma ação de Deus. Precisa da minha colaboração. Deus não pode santificar algo que não deixe que Ele toque. Ao sermos consagrados, ao nos consagrar ao Senhor no carisma Shalom, porque consagrado significa separado, significa eleito. Então você é um eleito, você é um escolhido. Você é um que o Senhor escolheu para Ele. Dentro de você traz esse germe. Por isso que a ação de Deus é uma ação que eu também preciso colaborar com Ele. Deus não vai poder me santificar se eu não quiser.
eu não vou poder ser santo se eu não deixar a ação de Deus acontecer na minha vida. E o interessante é que esse caminho de santidade não é um caminho moroso. Sabe aquele caminho lento? Às vezes ele gosta de brincar, né? Um caminho de... Às vezes não é um caminho de tartaruga anestesiadas. Mas... E também não é um caminho de acomodação. Esse caminho não pode ser apressado. Por quê? Porque não somos nós. Não é você, pelas suas forças, que vai tornar-te santo, e nem o povo que o Senhor confiou para ti. Tu não tens a capacidade de santificar ninguém. Essa capacidade vem de Deus. É Ele que nos dá. Porque nós precisamos deixar que as mãos de Deus vá nos remodelando. A mão de Deus vá nos refazendo. A mão de Deus vá fazendo a obra dele dentro de nós. As kênoses, os nossos esvaziamentos. E aí a gente vai deixando o quê? Que as medidas e os passos que sejam dados sejam por Deus, não por iniciativa sua, de forma nenhuma. Deus nos faz caminhar sempre à frente. Por quê? Porque é Ele que nos conduz, é Deus que nos conduz. Por isso que não pode ser aquele caminho descansado. Por isso que é um caminho de cruz e de ressurreição. Esse é o caminho Shalom que o Senhor escolheu para nós. Passado já algum tempo na comunidade, eu vou percebendo que Deus vai trabalhando conosco sempre o como? Nos remodelando, né? Vai tirando aquelas coisas que não são nossas. No canto das ilhas, a gente vai percebendo muito bem essa ação de Deus. O Senhor que vai tirando aquilo que não faz parte da vontade de Deus nas nossas vidas. Quais são as coisas que Deus está tirando de você, para que você seja realmente aquilo que Ele lhe chamou, aquilo que Ele nos chamou? Porque o nosso processo de conversão ao Senhor é um processo contínuo. Nós só vamos, a obra da conversão de Deus nas nossas vidas, ela só vai ser encerrada no último dia, quando nós nos desprendermos desse mundo e nós abrimos nossos olhos e nós contemplarmos a Deus como Ele é, a beleza de Deus. Contemplarmos as bem-aventuranças eternas, aquilo que o nosso coração sempre quis, sempre almejou, né? Então nós vamos vendo que quais são os remédios que vão curar as feridas do nosso coração. O remédio é a santidade de Cristo. Só nele que nós vamos encontrar. Por isso que o caminho ele não é moroso, mas também não é apressado. Ele tem a nossa colaboração porque tem a nossa ação. Nós nos submetemos a Deus. Eu deixo Deus operar na minha vida. Eu deixo Deus transformar as coisas que dentro de mim precisam ser iluminadas pela graça. Por isso, no nosso caminho de santidade, nós não podemos ficar retendo as coisas. Nós precisamos expor a luz, né? E aí, nesse caminho, o Senhor vai nos dando elementos muito importantes, que eu quero aqui destacar, que são esses elementos que vão fazer com que o nosso caminho de santidade ele vá atingindo o seu ideal. O primeiro é o desejo de santidade. Você precisa desejar, nós precisamos desejar. Nós precisamos fazer com que o povo que o Senhor confiou a nós também deseje esse caminho de santidade. E para isso precisa de quê? De um propósito interior. E o que é isso? É uma decisão em relação à nossa conversão à santidade.
Quando nós fizemos o nosso seminário de vida no Espírito Santo, ali começou um processo de conversão nas nossas vidas. Tendo entrado na comunidade, esse processo continua. Por isso que nós precisamos o quê? Deixar que Deus vá iluminando com a sua graça a nossa vida. O Senhor deseja imprimir em nossos corações a radicalidade da feliz busca. Como está a nossa busca? Precisamos ajudar-nos uns aos outros. O Moisés diz muito isso no meio de nós. Nós não vamos ser santos sozinhos. Nós vamos ser santos com a ajuda do irmão. O irmão é muito importante nesse processo para nós. Por isso que nós, como formadores, precisamos entender o quê? Quais são o que nós precisamos ajudar os irmãos a serem santos? Em que sentido? Quantas vezes nós encontramos os nossos irmãos presos, né? A realidade de pecado, pela língua, pelas palavras, pelas maneiras de pensar, pelas maneiras de agir. E nós precisamos, como formadores comunitários, iluminar esses irmãos ao caminho que eles trilharam. E há um detalhe, esse caminho é um caminho livre. Não é um caminho obrigado, é um caminho livre. Por isso que nós vamos nos defrontar nesse desejo de santidade, os limites. Os limites que fazem parte da nossa condição humana. Mas os limites, eles foram feitos para que nós pudéssemos superá-los. Os limites, eles não foram feitos para que nós ficássemos acomodados nele. Não. Por isso a gente tem que ver como é que estão os nossos formandos. Como é que estão os seus ideais de santidade? Como é que estão os seus desejos de santidade? Nós percebemos muito isso com o tempo. Às vezes os irmãos vão se acomodando. E nós precisamos iluminar a inteligência desses irmãos que pouco ou nada fizemos. Temos muito ainda a dar ao Senhor. O Senhor, Ele deseja muito contar conosco. Então não pode parar o desejo de santidade. Não pode parar o nosso desejo da evangelização. Não pode parar o nosso desejo de nós nos doarmos e nos entregarmos a Deus. E aí a gente vai percebendo o quê? O que vai nos ajudar nesse desejo? A intervenção da graça. Sem a graça, nós não conseguimos colaborar com o Senhor. Por isso que nós precisamos, não está em nós a capacidade de nos fazer santos, não está. Mas está em nós a capacidade de desejar, isso sim, com todas as forças da nossa alma, com todas as fibras do nosso coração. Como está o seu ideal de santidade? Como está o seu desejo de tornar os nossos irmãos santos? Será que nós estamos entrando na onda de que, pronto, nós estamos na comunidade, que bom, que maravilha, fizemos as nossas promessas definitivas. Meu irmão, pouco ou nada fizemos. Precisamos nos entregar mais ainda. E nós, principalmente, como formadores comunitários, o Senhor deseja de nós uma resposta de amor. Nós precisamos renovar de novo a nossa entrega, o nosso desejo, a nossa oferta sacrificial. Sendo formadores comunitários, nós abdicamos da nossa vida. Nós abdicamos dos nossos planos em vistas de um povo que Deus escolheu e que o Senhor, na sua bondade, e que a comunidade confirma, colocou nas suas mãos. Por isso você é chamado exatamente a dar a sua vida, a consumir a sua vida,
consumir, ofertar. Precisamos voltar a esses verbos, né? E aí o Senhor, Ele vai nos dando também algo muito importante nesse caminho, que é a fé. A fé, porque nós vamos nos deparar em realidades, em situações difíceis. Diante disso, eu não tenho o que fazer, a não ser crer, confiar e caminhar. Lembrar que as promessas de Deus se cumprirão. Cumprirão nas nossas vidas, se cumprirão na vida dos nossos formandos, se cumprirão. Porque o que Deus promete para nós, Ele cumpre. A fé nas provas, até nos tornar heróis da fé. Aqueles heróis que existem nas fábulas, nos contos da Marvel, não são os heróis, não. Os heróis são aqueles que deixam a Deus agir nas suas vidas e passam por momentos de dificuldade, de tribulação, mas sabem quem puseram a sua confiança. Puseram a sua confiança em Deus. E é Ele que nos capacita a sermos heróis da fé. São os próprios pecadores. Deus faz heróis da fé os próprios pecadores, quando eles trazem no coração a graça de um desejo imenso de conversão. Ou seja, um desejo imenso de sair da mediocridade, de sair de uma vida que levamos de qualquer jeito, do mesmo jeito para frente e para trás e para frente, e não saímos do lugar. Como é que nós estamos? Como é que você está? Os formadores comunitários devem pedir a Deus esta fé que os leva a caminhar como se visse o invisível. Ter essa musculatura da fé fortalecida e se tornar um herói da fé, para também ajudar seus formandos a viver a fé diante das provas. Precisamos misericordiar. Precisamos muito mais do que aplicar conteúdos, fazer o acompanhamento dos nossos irmãos, ter todas as coisas muito bem agendadas, muito organizados. Isso é muito bom, isso é muito louvável. Mas o mais importante no nosso caminho é a santidade. Mais do que o cumprimento de leis, a santidade. Por isso nós precisamos fazer com que os nossos irmãos entendam o caminho que eles abraçaram livremente. O caminho, nós queremos viver como Shalom, um caminho mais estreito. Como batizados, nós somos chamados à santidade. Mas como Shalom, nós escolhemos o caminho mais estreito. Por isso que nós não podemos tirar a cruz da vida dos nossos irmãos. Porque ela faz parte do caminho de santidade que o Senhor escolheu, meu irmão. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos a passarem por esse momento segurando nas mãos deles. Os irmãos precisam encontrar nos formadores comunitários colunas de sustento e de fé, onde elas podem descansar, aonde elas podem dizer assim: eu vou ao meu formador comunitário porque lá eu vou encontrar a resposta que eu estou tanto procurando. Por isso, uma das coisas que não pode faltar no nosso meio é a radicalidade. Por isso, tenhamos cuidado. Porque às vezes quando a gente diz que nós não precisamos ser misericordiosos mais do que legalistas, aí às vezes nós caímos numa tendência da frouxidão.
Deus não nos chamou a isso. Deus nos chamou ao justo equilíbrio das coisas. Por isso nós precisamos retomar o nosso desejo radical de sermos santos. Sim, santos. Como formadores comunitários da comunidade de aliança, irmãos que estão no mundo, precisamos ir contra a maré desse mundo, contra as realidades que esse mundo vai colocando contra nós, contra a nossa fé, contra os nossos princípios, contra aquilo que nós acreditamos, contra aquilo que o magistério da igreja ensina. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé, mas fé sem radicalidade, ela não existe no meio de nós. Por isso que nós precisamos zelar para ter uma vida radical. Se o irmão está querendo fugir dessa vida, nós devemos lembrá-lo do caminho que ele escolheu. Moisés disse uma coisa muito interessante no fórum: nós somos uma fábrica de santos. E quem não quer entrar na linha de produção, saia. Precisamos investir nos nossos irmãos. Precisamos conduzi-los à santidade. Mas precisamos colocar dentro do coração deles o desejo de serem santos. Às vezes, meus irmãos, eu digo isso porque nós tocamos isso muito diretamente no pastoreio. Uma coisa eu digo sempre, quando um formador fala que um irmão da comunidade de aliança quer se desligar. E uma das coisas que eu sempre digo é: você fez tudo por ele, você se sacrificou por ele, você rezou por ele, você se preocupou com ele, você foi até a casa dele se preciso for. Porque conversão à santidade não existe sem atos concretos. A ovelha perdida só foi encontrada porque o bom pastor deixou as 99 e foi ao encontro delas. Você precisa deixar, talvez, as 99 da sua célula comunitária e ir atrás daquele irmão que está passando por um tempo difícil. Talvez esteja passando por um momento difícil da fé. E você precisa ser os olhos dele, a esperança dele, a alegria dele. Entende? O Senhor nos chamou a essa magnífica vocação, cuja meta é a santidade. Mas como diz nelas, não por presunção, mas por vocação. Por isso, precisamos ir ao encontro. Por isso que uma das coisas é a aflição que vira consolo. Nós precisamos ser o consolo dos nossos irmãos. Os aflitos, né? Precisamos também reconhecer os nossos pecados. Os nossos pecados que ofendem a Deus e os irmãos. Mas precisamos suplicar ao Senhor uma graça, que é a compulsão do coração. Que a compulsão do coração, ela gera consolação de Deus. Porque o amor de Deus, ele nos constrange. Eu venho aprendendo na comunidade, eu venho aprendendo na vida comunitária, que o amor, ele vai superando tudo. Quantas vezes na minha vida eu fui alcançado pelo amor dos meus irmãos, dos meus formadores comunitários, das minhas autoridades. Quantas vezes nós precisamos também alcançar. Precisamos deixar-nos alcançar pela graça de Deus, porque nesse caminho de santidade, você, formador comunitário, também é um formando.
Você também é pastoreado, você também precisa ser tocado pela graça de Deus. Você também tem que deixar que Deus também vá entrando na sua vida. Às vezes nós achamos, porque somos formadores, que nós não precisamos de apoio, precisamos de consolo, precisamos também sermos ouvidos. E nós vamos também nos deparando com uma coisa muito, muito importante, que é a espiritualidade do bom ladrão. O bom ladrão que reconhecia que estava condenado à morte. Para Dimas não tinha mais o que fazer com ele. Ele se tornou uma pessoa que não podia mais conviver com outras. E pela lei, ele foi destinado à morte de cruz, igual à morte de Jesus. Mas ele reconhece mesmo por todas as faltas que ele cometeu, ele é capaz de sair de si e reconhecer em Jesus que aquele homem poderia salvar a sua vida. Essa atitude fez com que ele se tornasse o primeiro santo canonizado pelo próprio Jesus. Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu Deus, como nós precisamos que essas palavras de Jesus ecoem no nosso coração. Porque nós vamos nos deparando, meus irmãos, com a caminhada, com a oferta das nossas vidas, que às vezes nós vamos esquecendo que nós precisamos reconhecer o quanto nós somos pecadores. O único que é santo é Deus. Fora dele, todos somos pecadores. E aí nós entendemos que nós precisamos entrar sempre na linha de produção. Eu preciso sempre reconhecer que eu preciso da ação de Deus, que eu preciso que o Senhor vá realizar a sua graça. Né? E aí a gente vai falar sobre que nós não podemos caminhar sozinhos. Ninguém caminha sozinho no Shalom. É um disparate nós não caminharmos com os irmãos. Não é? Na dimensão do arrependimento, Moisés fala de alguns elementos importantes, como o homem sozinho não consegue converter seu coração. Realmente não consegue não. Mas somente pela graça por meio de um povo. Precisamos sempre do outro, do grande outro que é Deus e dos irmãos. Aquilo que Jesus disse no Evangelho. Os mandamentos, eles são resumidos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Por isso nós no Shalom não caminhamos sozinhos. Nós não podemos fazer as nossas coisas sozinhos. Nós não podemos entrar no caminho de santidade sozinhos. Por isso, essa afirmação do nosso fundador atinge diretamente a formação comunitária e pessoal. Mas aqui estamos abordando vocês, os formadores comunitários. Não conseguimos caminhar sozinhos. Os formadores precisam e é necessário estabelecer um pastoreio. Faz parte do nosso processo de santidade o nosso pastoreio aos irmãos, que é uma via do nosso caminho de santidade. É algo que é antigo, mas que é sempre novo. Né? O pastoreio é remédio para as nossas trevas. Para as nossas trevas. Eu preciso do olhar do meu formador. Tanto do meu formador
comunitário como do meu formador pessoal. Eu preciso do olhar deles. Eu preciso levar no acompanhamento da célula comunitária, e eu preciso levar as ovelhas que o Senhor me confiou no acompanhamento com elas, aquilo que Deus precisa fazer e realizar. Meus irmãos, o acompanhamento com os nossos formandos devem gerar conversão. Nós precisamos estar atentos às suas necessidades. Nós precisamos pedir o coração como o de Jesus, manso, humilde, mas um coração que prescuta. Ele sabe quais as necessidades. Precisamos conhecer os nossos irmãos. Precisamos indicar a eles o caminho. Muitos irmãos se perdem no caminho porque deixaram a via da salvação, o nosso caminho ordinário, o nosso caminho shalom. Precisamos voltar. Precisamos voltar àquilo que o Senhor nos chamou. Eu estou procurando aqui algumas coisas que Moisés pregou no retiro, né, para nós lá na Assembleia. Mas uma das coisas que ele mais disse é: nós precisamos voltar à nossa vida ordinária, que nela está o nosso caminho. As coisas que nós somos chamados a viver e a trilhar, meus irmãos. Aquilo que é próprio nosso, da nossa vida ordinária, sacrificada, feliz, como comunidade de aliança. O acordar cedo para rezar, o participar da Santa Missa, a nossa oração diária, a nossa comunhão eucarística diária, a nossa adoração semanal, a nossa vigília mensal, a nossa reciclagem, os acompanhamentos aos nossos irmãos. Tudo isso faz parte da nossa vida ordinária. E a nossa vida ordinária que vai nos chamar a ser santos. Ser santos. Seremos santos na fidelidade àquilo que o Senhor nos deu como carisma shalom. Nós não precisamos fazer atos extraordinários para sermos santos. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor nos deu. Aquilo que está escrito nos nossos escritos e que estão reconhecidos pela igreja nos nossos estatutos. Está lá o nosso caminho de santidade. Por isso, voltemos. Voltemos para aquele que é aquele que nos conduz, aquele que dá sentido aos nossos sacrifícios, às nossas renúncias e às nossas disposições. Deus, o esposo das nossas almas. Esse é o segredo. O nosso segredo de santos, estar aos pés como a pecadora. É isso que o Senhor deseja para nós. Por isso, não negligenciemos nem a nossa vida e nem a vida dos nossos formandos. Sejamos heróis da fé. Quantas vezes o Senhor nos salva quando nós acompanhamos os nossos irmãos? Não é verdade? Quantas graças nós recebemos através
do nosso pastoreio. Se nós formos fiéis a isso que o Senhor nos chama, nós seremos santos e nós conduziremos um povo a serem santos também. Por isso, meu irmão, tem muita coisa ainda para fazer, muita coisa ainda para escutar. Mas aproveite esse texto, esse subsídio que está colocado também para vocês como instrução para os desertos. Faça uma reflexão de como está o seu caminhar para a santidade. Como está a sua conversão à santidade. Eu digo isso para mim também. Os meus ouvidos são os primeiros. Deus nos chamou a essa magnífica vocação. Por isso, não tenham medo. Lembre-se que todo sacrifício, lembrem que todas as noites mal dormidas, lembrem de todos os sacrifícios feitos pelos nossos irmãos. Tudo isso vai ser contado. Mas nós não receberemos aqui nessa terra, não. Nós vamos receber no céu. Porque lá é o lugar que nós vamos receber. Não é aqui. Por isso, não tenha medo de abraçar esse caminho de ser santo. Não tenha medo desse apelo que o Senhor vem gritando nos nossos corações. Ser santo. Conversão à santidade. Lugar seguro onde nós encontramos a paz. É lá, colocando as nossas mãos dentro do coração traspassado de Cristo, que nós vamos encontrar a beleza da nossa vida. Nós vamos encontrar o sentido da oferta das nossas vidas. Nós vamos encontrar o sentido da nossa oferta sacrificial. O Senhor nos chamou. Ele sabia que nós somos vasos de argila. Lembram da parte dos nossos escritos? Em seu infinito amor, o Pai quis escolher almas esposas para o seu divino Filho, mas para isso não escolheu as melhores, nem as mais belas, mas a fim de manifestar a sua glória e o seu poder, resolveu escolher as mais pecadoras, as mais fracas, os vasos de argila. Mas Ele quer manifestar a glória, né? Deixe Deus manifestar a glória dele na sua vida, na vida daqueles que o Senhor confiou a você, e não tire delas a conversão à santidade. Nós não temos esse direito. O Senhor nos chamou para sermos luz no meio dos povos. O Senhor nos chamou para manifestar aos homens a glória que pertence a Ele. Por isso, bem-vindo à escola da santidade, que é o carisma chamado. Um caminho seguro e feliz. Um caminho sem volta. Eu peço ao Senhor que Ele vos dê essa graça de terem vossos olhos fincados na cruz de Cristo, porque nela nós encontramos a salvação.
Deus nos conduza à conversão à santidade. Vamos pedir à Virgem Maria, aquela que soube tão bem entender o plano salvador e se deixou ser modelada para que o Senhor realizasse nela maravilhas, porque santo é seu nome. Por isso, invocando Nossa Senhora, nos entreguemos a ela e peçamos que ela nos conduza nos caminhos do seu Filho, a nossa meta, que é a santidade. Deus os abençoe. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Shalom, meu irmão. Deus os abençoe. Até uma próxima.